Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das narrativas mais intrigantes da Escritura, a história das duas casas de Israel. É quase uma história de detetive, sabe? A gente vai seguir as pistas que a própria Bíblia nos dá para desvendar um mistério de divisão, de exílio e, o mais importante, uma promessa incrível de restauração. Vamos lá? Essa imagem aqui, olha, ela praticamente resume toda a nossa jornada. A gente vê dois cajados, certo? Um representando Judá e o outro Efraim. E eles estão sendo unidos numa única mão. É exatamente essa a história. Uma família que se dividiu em duas e que, segundo as profecias, vai voltar a ser uma só. É esse arco completo que a gente vai explorar agora. Pensa um pouco nessa pergunta aqui. E se a história bíblica de Israel não terminasse com a sua divisão? Quase todo mundo conhece a história da divisão do reino, né? Mas e o que as escrituras dizem que aconteceu depois? E se essa separação toda foi só um capítulo de uma história muito, mas muito maior? Uma história sobre reunificação? Bom, para a gente entender a divisão, a gente tem que voltar para o começo, para a fundação de tudo. E o padrão bíblico, desde o princípio, é bem claro. O Criador sempre trabalhou através de uma única família, uma única casa. E essa linha do tempo, olha, ela é bem clara. Começa tudo lá no Éden, a primeira casa. Depois, com Noé, uma única casa é salva do juízo. Aí vem Abraão, e uma nova casa é chamada com uma promessa de abençoar o mundo. A casa de Jacó, então, recebe o nome de Israel. E, finalmente, com os seus 12 filhos, a casa de Israel se torna completa. Um povo só, uma única família. E o que é fascinante aqui é essa promessa feita a Jacó, lá em Gênesis. Desde o momento em que ele se torna Israel, já estava previsto que ele teria um papel global, que dele sairia uma congregação de nações, mas olha só que interessante, sem perder a identidade de uma única família. A semente de um plano muito maior já estava ali, desde o comecinho. E é aqui que a gente chega no ponto de virada, o momento mais dramático da história. Depois do reinado de Salomão, aquilo que era uma casa unida simplesmente se parte. A nação se divide em duas. E a partir daí, nada mais seria como antes. Essa divisão criou duas entidades completamente diferentes. No sul, a gente tinha a Casa de Judá, que ficou com a capital em Jerusalém, a linhagem de Davi, e no norte, a Casa de Israel, que também era chamada de Efraim, formada pelas outras 10 tribos. E como a gente vai ver, os destinos deles tomaram rumos, nossa, radicalmente diferentes. Pois é. E a consequência dessa fratura toda é o que dá início ao nosso mistério. Porque uma casa foi, de certa forma, preservada, mas a outra simplesmente desapareceu do mapa. É isso que nos leva àquela famosa questão das tribos perdidas. E as escrituras são bem diretas sobre o que aconteceu com a casa de Israel, o reino do norte. Eles foram levados como cativos pela Assíria. E exatamente como o profeta Oséias previu, eles perderam a sua identidade. Foram chamados de Lo-Ami, que significa não meu povo. Eles se misturaram tanto entre as nações que se tornaram irreconhecíveis. Deixaram de ser vistos como povo do Criador. E aqui está a chave profética para entender tudo isso. Essa dispersão toda não foi um acidente. Na verdade, ela cumpriu uma profecia muito antiga, de que a semente de Efraim se tornaria Melor Hagoim, ou seja, a plenitude das nações. A identidade que eles perderam estava de fato predestinada. Então, a pergunta que fica é, se eles se perderam no meio de todo mundo, como é que eles seriam encontrados de novo? E isso nos leva direto para o próximo grande ato dessa história. Séculos se passam e a chegada do Messias e a missão que ele mesmo declara ter é o que começa a resolver esse antigo mistério. E essa é a pergunta que meio que vira o jogo para muita gente. Pensa bem, a casa de Judá, os judeus daquela época, eles não estavam perdidos, né? Eles estavam lá na terra, tinham o templo, a Torá, não estavam perdidos nesse sentido de terem sumido. Então, a quem o Messias estava se referindo quando falou das ovelhas perdidas? A resposta vem da boca dele mesmo. A missão não era para a casa de Judá em si, nem para o mundo de forma genérica. Era específica. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A missão tinha um alvo muito, muito preciso. Então, a conclusão, baseada no que a gente acabou de ler, é que a missão principal do Messias era essa: encontrar e começar o processo de resgate daquelas 10 tribos do norte, a casa de Israel, que tinham se misturado entre as nações. A busca pela casa perdida tinha finalmente começado. Ok, então com essa missão de busca já em andamento,
As escrituras começam a apontar para um clímax, um momento espetacular, a reunificação daquelas duas casas que foram separadas há tanto tempo. Esse é o grande objetivo final de tudo. O profeta Ezequiel nos dá uma imagem visual muito forte para isso. Ele pega 2 cajados, um representando Judá e o outro representando Efraim, que é a casa de Israel. E aí, de forma milagrosa, esses 2 cajados são unidos na mão do Criador. E a promessa é muito clara: eles vão se tornar um só e nunca mais serão divididos em 2 nações. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, usa outra imagem poderosa, a da oliveira de Israel. Imagina uma árvore. A casa de Judá são os ramos naturais que permaneceram nela. Já a casa de Israel, que foi exilada, são os ramos que foram quebrados, arrancados. E o retorno deles é descrito como um reenxerto, ou seja, eles são colocados de volta na sua própria árvore. Isso mostra perfeitamente que o plano sempre foi de restauração e não de substituição por algo novo. Então, qual é a imagem final que as escrituras pintam para a gente? O que acontece no fim de tudo? É uma visão bem clara de um Israel completamente restaurado e unificado. A visão do fim não é sobre uma religião abstrata, mas sim sobre uma nação real sendo restaurada. A gente vê isso na Nova Jerusalém, que tem 12 portões, um para cada uma das 12 tribos. Isso indica que nenhuma delas se perdeu para sempre. O resultado final é exatamente o cumprimento daquela profecia de Ezequiel, uma casa unida sob um só rei para sempre. E esse verso de Zacarias, então, amarra tudo. Ele resume o propósito final de toda essa saga. A restauração da família de Israel, das 2 casas, leva à revelação da unidade do Criador sobre o mundo inteiro. A divisão e a reunificação da casa de Israel se tornam um veículo para um plano que é, na verdade, universal. E a gente termina com essa pergunta para todo mundo pensar. Se a história central da Bíblia é sobre a restauração da família completa de Israel, o que isso significa para a identidade de quem segue o Messias hoje? Será que essa antiga história das 2 casas não é a chave que estava faltando para a gente entender o plano completo, de Gênesis até Apocalipse?